Meu nome é Amina, e naquele dia, o meu rosto foi apagado à força. Eu tinha 23 anos quando me casei com Tariq e me mudei para a casa da família dele, nos arredores de Nohar. Era uma casa pequena de tijolos vermelhos, com um pátio de terra batida, onde as galinhas ciscavam durante o dia. Eu achava que minha vida seria como a das outras mulheres da vizinhança, cuidando da casa, preparando as refeições, criando meus filhos longe dos problemas que eu conheci na infância. Tariq trabalhava na oficina de conserto de bicicletas do pai dele e eu passava os dias com minha sogra Nasrin e meu cunhado Jalal, que ainda morava com a família, mesmo depois de adulto. Tivemos 3 filhos em 4 anos e a casa ficou ainda menor, mas eu não reclamava porque tinha um teto, comida na mesa, e meus filhos estavam crescendo saudáveis, mesmo com pouco. A tensão começou alguns meses depois que meu irmão mais novo se casou. Minha família tinha gastado tudo o que tinha na cerimônia dele, e não sobrou nada para me ajudar quando Tariq começou a pedir dinheiro. Ele dizia que precisava de 50 mil para expandir a oficina, mas eu sabia que aquilo não era sobre negócios. Era sobre o que minha família deveria ter dado a ele na época do nosso casamento e nunca deu. Era sobre honra, sobre o valor que eles achavam que eu tinha, sobre quanto minha família estava disposta a pagar para me manter naquela casa. No começo, eram conversas. Tariq mencionava o assunto durante o jantar, entre uma garfada e outra, comentando como seria bom ter o dinheiro, como isso mudaria as coisas para melhor. Depois, as conversas se transformaram em cobranças. Ele falava sobre o dinheiro todos os dias. A voz ficava cada vez mais alta, cada vez mais insistente, enquanto o pai dele e Jalal ficavam em silêncio, apenas balançando a cabeça, em concordância como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Eu ligava para meu pai pedindo ajuda, mas ele me dizia que não tinha como conseguir aquela quantia, que tinha se endividado com o casamento do meu irmão, que tinha vendido até as joias da minha mãe, que eu precisava ter paciência e esperar as coisas melhorarem. A paciência de Tariq acabou antes que a situação do meu pai melhorasse. Ele começou a gritar comigo na frente das crianças. O rosto dele ficava vermelho, a veia do pescoço quase saltava enquanto ele apontava o dedo na minha cara. Depois dos gritos, vieram os empurrões. Uma noite, ele me bateu com tanta força que eu caí e bati a cabeça na quina da mesa da cozinha. Senti o gosto de sangue na boca antes mesmo de sentir a dor. Nasrin, minha sogra, limpou o sangue do meu rosto com um pano úmido e me disse para parar de ser teimosa, que se minha família tivesse vergonha na cara, já teria arrumado o dinheiro, que mulher que não traz dote não tem valor, não tem lugar, não merece respeito. Eu tentei explicar que meu pai não tinha como conseguir 50 mil, que aquilo era impossível, que ele tinha vendido tudo o que podia vender, mas ela balançou a cabeça e disse que toda a família consegue quando quer, quando realmente se importa com a filha. O jeito que ela falou aquilo me fez perceber que para ela eu não era uma pessoa, era uma transação mal feita, uma promessa quebrada que precisava ser corrigida. E se não pudesse ser corrigida com dinheiro, seria corrigida de outra forma. Uma semana antes daquele dia, a casa ficou estranha. Não era apenas uma sensação, era algo palpável no ar. Tariq, o sogro e Jalal passaram a tarde inteira trancados no quarto, conversando baixo com as vozes abafadas demais para eu entender,
mas que dava para perceber o tom conspiratório de homens planejando algo. Quando eu entrei para levar chá, eles pararam de falar na hora e me olharam de um jeito que me fez sentir frio na espinha, mesmo estando um dia quente de verão. O silêncio durou segundos demais, pesado, carregado de algo que eu reconhecia como perigo. Nasrin começou a me tratar diferente também. Não com a rispidez de sempre, mas com algo pior, uma espécie de pena misturada com raiva, como se ela soubesse de algo que eu não sabia e sentisse pena por eu não saber. Ela parou de me dar ordens, parou de reclamar quando eu demorava para lavar a louça ou quando a comida ficava sem sal. Apenas me olhava com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Na quinta-feira, 2 dias antes, eu acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Abri os olhos e vi Tariq sentado na beirada da cama, me olhando no escuro. Perguntei se ele estava bem e ele não respondeu. Só continuou me encarando com aquela expressão vazia, como se estivesse me vendo, mas pensando em outra coisa. Levei alguns minutos para conseguir voltar a dormir depois daquilo. No dia seguinte, sexta-feira, Jalal trouxe uma garrafa de vidro escuro com um líquido transparente dentro e guardou no armário da cozinha embaixo da pia. Eu perguntei o que era e ele disse que era para limpar peças de metal da oficina, que era um produto perigoso. Naquela noite de sexta, eu não consegui dormir direito. Ficava me virando na cama, pensando na garrafa embaixo da pia, no jeito que Tariq tinha me olhado na noite anterior. As crianças estavam inquietas também, como se sentissem que algo estava errado. Meu filho mais velho, de apenas 4 anos, me perguntou de manhã cedo se a gente ia embora daquela casa. Eu disse que não, que aquela era nossa casa. Mas enquanto falava aquilo, eu sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Uma certeza profunda de que algo estava prestes a mudar. No sábado de manhã, acordei com um sol forte entrando pela janela e barulho de galinhas no pátio, tudo parecendo normal demais. Tariq me disse que precisava conversar comigo no quarto depois do café. Ele estava sentado à mesa, tomando chá, e falou isso sem olhar para mim. O jeito que ele falou não era ameaçador, era quase educado, e isso me deixou mais nervosa do que os gritos. Nasrin levou as crianças para a casa da vizinha logo depois do café, dizendo que ia demorar algumas horas. Meu filho mais novo começou a chorar, agarrado na minha perna, e eu senti uma vontade enorme de não deixá-lo ir. Mas Nasrin o arrancou dos meus braços com firmeza e levou os 3 embora. Quando entrei no quarto, eles estavam lá. Tariq, o sogro, Jalal e Nasrin. Todos me olharam quando entrei. A porta se fechou atrás de mim e eu ouvi a tranca, aquele clique metálico. Meu coração começou a bater muito rápido e meu corpo gelou de medo. Perguntei o que estava acontecendo e Tariq disse que era só uma conversa, que eu não precisava ter medo se eu colaborasse. Ele me mandou sentar na cama. Sentei na beirada, com as mãos apertando a barra do meu vestido. Jalal estava com um rolo de corda na mão, daquelas cordas grossas que se usa para amarrar carga em caminhão. Eu perguntei para que era aquilo e ninguém respondeu. Meu sogro ficou parado perto da porta com os braços cruzados, só observando. Minha sogra, Nasrin, estava do meu lado direito, tão próxima que eu conseguia sentir o cheiro de óleo de cozinha na roupa dela. Foi quando Tariq pegou meus pulsos. Ele apertou forte e puxou minhas mãos para trás das minhas costas com um movimento brusco. Eu gritei, mas Jalal tampou minha boca com a mão e o sogro segurou minhas pernas. A corda começou a envolver meus pulsos. Tentei me mexer, mas não conseguia. Havia muitas mãos, muita força.
Meus pulsos estavam completamente presos um no outro, a corda tão apertada que eu já não sentia mais os dedos direito. Nasrin se abaixou na minha frente e segurou meu rosto com as duas mãos, uma de cada lado. Ela me olhou nos olhos por um longo momento, e eu tentei encontrar alguma coisa ali, algum sinal de dúvida, de hesitação, mas os olhos dela estavam secos e determinados. Ela não parecia triste nem com raiva, apenas concentrada, como quando preparava a massa do pão todas as manhãs. Jalal voltou ao quarto com a mesma garrafa que eu tinha visto na cozinha e com um pano velho, daqueles que usamos para limpar o chão. Ele despejou o líquido no pano até encharcar completamente e o cheiro invadiu o quarto. Foi nesse momento que entendi o que ia acontecer. Tentei me jogar para o lado, mas o sogro segurou meus ombros com tanta força que eu não consegui me mover. Nasrin, a mulher que deveria ser minha sogra e minha família, cravou os dedos no meu couro cabeludo. Ela puxou minha cabeça para trás com tanta força que senti meu pescoço estalar. Eu implorei. Prometi que meu pai daria o dinheiro, que eu seria uma escrava naquela casa. Mas Tariq apenas me olhou com um olhar frio e disse que era tarde demais, que minha família teve tempo suficiente. Então ele usou um pedaço de pau para pegar o pano encharcado, e o ácido escorria formando pequenas poças no chão de cimento. Tariq pressionou o pano sobre a minha testa. Nos primeiros segundos, senti nada, apenas o contato frio do tecido molhado. Mas então a dor explodiu. Não era uma queimação comum. Era como se milhares de agulhas em brasa estivessem sendo costuradas no meu rosto ao mesmo tempo. Era como se minha pele estivesse sendo arrancada e queimada ao mesmo tempo, mas de certa forma estava. Eu tentei gritar, mas quando abri a boca, Tariq empurrou o pano para dentro. Ele esfregou o ácido nos meus lábios, na minha língua, nas minhas bochechas. O gosto era metálico, amargo e corrosivo e queimava minha garganta. Eu engolia o líquido sem querer porque não tinha como cuspir. Meus olhos foram os próximos, uma ardência profunda, como se algo estivesse perfurando meu globo ocular de dentro para fora. Minha visão não ficou escura, ela ficou branca. Um branco incandescente, ofuscante, até que o mundo desapareceu. O que mais me apavorava era o silêncio deles. Tariq, Jalal e Nasrin e meu sogro trabalhavam em cima de mim com uma concentração metódica, como se estivessem consertando uma peça de metal em uma oficina, porque era exatamente isso que eles estavam fazendo, trabalhando. Meu corpo começou a convulsionar. Meus músculos se contraíam com tanta violência que a pele rasgava com o atrito. Eu só sentia o rastro de cada gota que escorria pelo meu pescoço, abrindo caminhos na carne viva. Em algum momento, não sei quanto tempo depois, eles pararam. Quando o pano foi retirado do meu rosto, tentei puxar o ar, mas meu nariz estava obstruído por pedaços de mim mesma. Então eles me levaram para outro lugar, e nesse lugar, o cheiro de querosene se misturava com o cheiro do ácido. Ouvi o som de um fósforo sendo riscado. O calor se aproximou dos meus pés primeiro, depois subiu pelas minhas pernas. Percebi de forma distante, quase abstrata, que eles tinham me amarrado ao ventilador de teto e atearam fogo à casa, encenando o meu suicídio. Naquela hora, era a vez do fogo e da fumaça maltratar o meu corpo. Pensei, de um jeito estranho e calmo, que pelo menos a fumaça ia fazer tudo acabar mais rápido. Mas eu estava errada, porque foram 6 meses de coma enquanto os médicos tentavam salvar o que sobrou de mim.
6 meses no escuro absoluto. Quando acordei, descobri que os vizinhos tinham visto a fumaça há tempo. Descobri que meus 3 filhos passaram meio ano órfãos de uma mãe viva. E descobri que Nasrin, a mulher que segurou minha cabeça sem hesitar, achava que aquilo era certo, porque no final, para ela, aquilo era apenas o que tinha que ser feito com uma nora que não trouxe dote suficiente. Eu sou a Mina e isso é o que eu não pude contar. O caso que inspirou esta narrativa aconteceu no Paquistão por volta de 1999 e 2000, na região de Lahore. Bushra Shafi, de 23 anos, foi atacada com ácido por seu marido, cunhado e sogro, com a ajuda da sogra que a segurou durante o ataque. O motivo foi a exigência de um dote adicional de 50 mil rúpias, após o casamento do irmão dela. Durante o ataque, Bushra foi amarrada enquanto os 3 homens aplicaram ácido em seu rosto usando um pano em um bastão, esfregando em sua pele e forçando em sua boca. Após o ataque, amarraram seu corpo a um ventilador de teto e atearam fogo na casa, tentando fazer parecer um suicídio. Bushra ficou em coma por 6 meses e passou por mais de 150 cirurgias de reconstrução. Bushra sobreviveu ao ataque e hoje trabalha em um salão de beleza em Lahore, ajudando outras sobreviventes. Seu caso foi documentado por veículos como Al Jazeera e BBC, trazendo visibilidade internacional ao problema dos ataques com ácido relacionados a disputas de dote no Paquistão. O principal responsável foi preso e levado a julgamento. No entanto, na época, a legislação sobre ataques com ácido no Paquistão ainda era branda e não há registros amplamente divulgados sobre o cumprimento integral da pena. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.